Alexandre Carvalho, do canal do YouTube, Alexandre Carvalho Projeto Benjip, retornando para comentar o salto triplo na história olímpica, analisando as conquistas dos países e vendo a distribuição geopolítica das medalhas. O salto triplo ingressou no programa olímpico logo na primeira edição olímpica, em Atenas 1896, e desde então vem sendo disputado. Ao todo foi disputado em 30 ocasiões e distribuiu um total de 90 medalhas. Inclusive, no salto triplo, em 1896, o James Connolly, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro e se tornou o primeiro campeão olímpico dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 1900 e 1904, novamente os Estados Unidos ficaram com a medalha de ouro, um bicampeonato no Meyer Princeton. Em 1908, Timothy Ahern, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro. A Suécia, em 1912, com o Gustaf Lindblom. E o Viljo Tulus, que foi também esteve no pódio em outras ocasiões, conquistou a medalha de ouro em 1920. O Nicholas Winter, ou Nick Winter, foi o campeão da Austrália em 1924, antes de ser iniciado um forte domínio japonês na prova. Mikio Oda conquistou a medalha de ouro em 1928 e se tornou o primeiro campeão olímpico da história do Japão, inclusive a marca que ele conseguiu na sua vitória serviu como de altura para uma torre que colocaram, para a pira olímpica, na verdade, que colocaram lá no Estádio Olímpico em Tóquio em 1964. Em 1932, outra vitória do Japão com Shuhei Nambu, e Naoto Tajima conquistou o título em 1936. O Japão, portanto, igualou o número de vitórias dos Estados Unidos em 1936 com 3 medalhas. O Arne Ahriman da Suécia venceu em 1948 e finalmente em 1952 o grande Ademar Ferreira da Silva apareceu para o mundo olímpico, já havia competido em 1948, mas em 1952 conquistou a medalha de ouro derrotando o Leonid Sherbakov da União Soviética e inclusive 4 dos seus saltos, o maior 16 metros e 22 centímetros, superaram o antigo recorde mundial. Em 1956, Ademar Ferreira da Silva de novo confirmou seu favoritismo, surpreendeu o islandês Viljamur Einarsson, que conquistou a medalha de prata, surpreendendo também os soviéticos, mas Ademar Ferreira da Silva se tornou o grande nome dessa prova com a conquista de 1956. Também acreditada a ele a volta olímpica individual, porque em 1924 um atleta do Uruguai fez a volta numa partida de futebol, na conquista do futebol do Uruguai, mas o Ademar Ferreira da Silva em 1952 também realizou a volta olímpica. Posteriormente, Ademar Ferreira da Silva, o leste europeu, passou a dominar a prova, com Józef Schmid da Polônia conquistando o bicampeonato olímpico em 1960 e 1964, batendo atletas da União Soviética, e a partir de 1968 surgiu o grande nome dessa prova do salto triplo, o soviético Viktor Saneyev. Viktor Saneyev conquistou a medalha de ouro em 1968, quando houve a quebra de 5 recordes mundiais na competição. Saneyev superou o Nelson Prudêncio do Brasil, que saltou 17,39 contra 17,27 do Nelson Prudêncio do Brasil. Em 1972, de novo, Saneyev conquistou a medalha de ouro, à frente do representante da Alemanha Oriental, Drechmel, e também do brasileiro Nelson Prudêncio. E em 1976, novamente, Viktor Saneyev conquistou a medalha de ouro, à frente do James Butts, dos Estados Unidos, e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo do Brasil, que havia quebrado o recorde mundial em 1975 no Pan-Americano do México. O Saneyev buscava o tetracampeonato olímpico em 1980, mas acabou derrotado por outro soviético, Yakil Dmay. João Carlos de Oliveira, favorito para a conquista da medalha de ouro, ficou apenas com a medalha de bronze e reclamou muito das decisões dos árbitros. Em 1984, o boicote dos países do bloco socialista tirou os favoritos soviéticos dos Jogos Olímpicos e os norte-americanos acabaram dominando a prova, com Al Joyner e Mike Conley conquistando as medalhas de ouro e de prata. Mas em 1988, com os países do leste europeu de novo na disputa, o búlgaro Hristo Markov conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Seul. Toda a mudança porque passou a Europa, o leste europeu caiu na prova e os norte-americanos passaram a dominar, com Mike Conley conquistando a medalha de ouro em 1992 e o Kenny Harrison com 18,09 estabelecendo um recorde olímpico nos Jogos Olímpicos de Atlanta.
O Jonathan Edwards, do Reino Unido, foi brilhar só quando se tornou mais veterano e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Ele que havia quebrado o recorde mundial por volta de 1995 e é um recorde mundial que está de pé até hoje, 18,31 metros. 2004, Christian Olsson, da Suécia, conquistou a medalha de ouro. Olsson tinha uma forte explosão muscular. Conquistou de novo a medalha de ouro para a Suécia, que a Suécia conquistou aí seu tricampeonato. E em 2008, um país novo conquistou a medalha de ouro, Nelson Évora, de Portugal, e os Estados Unidos voltaram a dominar a prova, com Christian Taylor sagrando-se campeão à frente do Will Clay em 2012 e 2016. Portugal, com um atleta cubano, Pedro Pablo Pichardo, conquistou a medalha de ouro em 2020 e 3 cubanos, um representando a Espanha, outro o Portugal e outro a Itália, conquistaram conquistaram medalha para os seus respectivos países. O Jordan Ortiz Fortun conquistou a medalha de ouro à frente do Pedro Pablo Pichardo, que ficou com a medalha de prata. Então, os cubanos aí que poderiam ter conquistado 4 medalhas, não conquistaram nenhum porque os atletas estavam naturalizados. Na distribuição das medalhas, o domínio dos Estados Unidos, com 18 medalhas, 8 de ouro, em 10 Jogos Olímpicos, os norte-americanos conquistaram essas medalhas, ou seja, quando os norte-americanos conquistam medalha, eles geralmente colocam mais de um atleta no pódio. A União Soviética, com 13 medalhas, em 9 Jogos Olímpicos, a União Soviética conseguiu medalha de 1952 até 1988, inclusive, creio que os soviéticos ficaram fora do pódio, não ficaram fora do pódio durante a sua participação olímpica. A União Soviética sempre obteve medalhas de 1972 a 1988, com exceção dos Jogos de 84. A Suécia ocupa uma terceira colocação, com 8 medalhas, 3 de ouro, seguida pelo Brasil. O Brasil bem colocado, é a quarta força, com um total de 6 medalhas, 2 de ouro, 1 de prata e 3 de bronze, com 3 atletas, Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira. O Japão na quinta colocação, seguida pelo Reino Unido. Depois Portugal, Austrália, Finlândia, Itália aparecem com 3 medalhas, o Josef Schmid da Polônia com as 2, a China aparecendo na prova, Cuba, que poderia ter 6 medalhas, poderia estar junto ou à frente do Brasil, se seus atletas não tivessem naturalizado, Bahamas, Rússia com 2 medalhas, e outros países aí, Bulgária, Espanha, Argentina, Canadá, França, Islândia, Alemanha Oriental, Romênia, Burkina Faso, Grécia, Noruega, Turquia e Venezuela presentes no pódio. Bem, vou ficando por aqui, ficou extenso esse vídeo em virtude da complexidade da prova, mas espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, canal do YouTube, Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Até um próximo vídeo, muito obrigado.